Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades que eu deixei para vocês aí, na semana passada, sobre os teóricos do absolutismo e sobre a formação aí dos reinos, de Portugal e Espanha. Para essa semana, nós vamos ficar apenas com essa correção, em vídeo aula, e vou enviar para vocês, o material para vocês estarem fazendo uma pesquisa sobre a formação, as origens ali do reino da Inglaterra e da França. Tá? Então, o nosso material dessa semana vai ficar restrito a esses dois instrumentos aí. Então, para começar aí a nossa correção, a questão número 1 está pedindo o seguinte: explique a frase "o homem é o lobo do homem", segundo as ideias aí de Thomas Hobbes. A gente viu que Thomas Hobbes defendia que os reis tivessem poderes absolutos, porque o homem, no seu estado de natureza, ele viveria em constante guerra, em constante conflito entre os seus semelhantes. Então, o homem seria o único responsável, o único animal responsável por levar à destruição do próprio homem. Por isso que aqui ele resumiu ali as suas ideias do homem no seu estado de natureza, sendo o homem o lobo do homem. O homem sendo o único responsável pela sua própria destruição e assim justificando que um rei deveria ter poderes absolutos para controlar esses homens, para que eles vivessem em sociedade sobre um poder maior, com capacidade ali de punir esses homens, de corrigir e dessa forma manter a paz aí no reino. Tá? Então, resumidamente aqui, depois do que eu acabei de comentar com vocês aqui, o homem é o lobo do homem, pois o homem, no seu estado de natureza, seria o único responsável por levar à destruição do próprio homem. Tá bom? Então, eu vou colocar para vocês aqui, para vocês irem corrigindo, irem conferindo aí com as respostas que vocês desenvolveram aí. Tá? Então, aqui eu faço mais uma explicação, um aprofundamento nessas ideias e depois vocês conferem no gabarito certinho ali como que vocês desenvolveram e como que deveria estar semelhante às respostas. A questão número 2. Explique a frase "os fins justificam os meios", segundo as ideias de Nicolau Maquiavel. Bom, Maquiavel foi o primeiro ali, dos teóricos políticos, da filosofia moderna política ali, e ele vai elaborar aquele manual, conhecido como O Príncipe, tá? Que vai ser entregue ali, para o Lorenzo de Médici, e nesse manual ele está, a ideia principal desse manual é como que o príncipe deveria conquistar e manter o poder, manter o seu governo. Então, não importa quais os meios, quais os métodos que esse príncipe, esse rei, esse monarca vai utilizar para que no fim ele esteja com esse poder em suas mãos, ele esteja no governo, ele esteja reinando. Tá? Então, os fins, o fim é o quê? O fim é estar com o reino em suas mãos. Vai justificar os meios, ou seja, os métodos, a forma com que esse rei vai se utilizar para obter esse fim, para se manter no governo. Então, o rei ele pode torturar, ele pode iniciar uma guerra, ele pode mandar prender, enfim, está tudo justificado desde que seja para manter o seu poder, o seu reino ali. Então, os fins justificam os meios, segundo as ideias de Nicolau Maquiavel, está nesse sentido aí. Questão número 3. A formação dos reinos de Portugal e Espanha tem uma origem em comum. Qual é esta origem? Olha, a gente viu que a formação dos reinos, dos estados modernos, elas têm tempos diferentes, dependendo da localidade ali na Europa, tem as suas origens, o seu processo diferenciado, tá? Mas, inclusive, o próprio Portugal e Espanha tem o seu processo
de forma diferenciada o processo de formação, né, do seu reino. Mas a origem, né, o ponto inicial, né, da formação desses dois reinos tem uma origem em comum. Qual é esta origem? É as guerras de reconquista, né, iniciadas ali no século XI na Península Ibérica, né? Então, o momento em que os ibéricos ali, né, os europeus, eles estão, né, lutando para reconquistar as terras que estavam sob o domínio, né, dos muçulmanos, dos mouros, tá? Desde o século VIII ali na Península Ibérica. Então, esse processo de reconquista, né, de expansão ali territorial, que eles vão, né, formando esses dois reinos aí. Questão número 4. Qual é o ponto em comum entre as ideias de Jacques Bossuet e Jean Bodin? Né, esses dois teóricos aqui, né, do absolutismo, eles vão defender, né, que o rei ele tem origem divina, né, que ele foi um escolhido, né, por Deus para reinar ali sobre os homens. E por ter essa origem divina, eles teriam, né, poderes absolutos e não deveriam ser questionados, né, por nenhum súdito. Tá? Então, o ponto em comum entre as ideias aí desses dois teóricos é que o rei teria essa origem divina. Tá? Isso diferencia, por exemplo, de Thomas Hobbes, que vai dizer que o rei ele tem que ter amplos poderes, né, para controlar esses homens, mas ele não vai dizer que esse rei ele tem origem divina, não. Tá? Então, vão ser alguns teóricos, no caso dos estudados aqui, esses dois, que vão defender esse caráter divino, né, dos reis. Tá? Então, com isso, a gente termina aí essa correção, essas explicações. Aqui, né, eu deixo para vocês o gabarito, né, vai ser enviado aí para vocês estarem aí conferindo, né, fazendo a correção necessária. E qualquer dúvida, né, vocês podem estar entrando em contato aí comigo pelo e-mail que eu já passei para vocês, né, ou até mesmo pelo WhatsApp, para a gente estar discutindo e tirando aí as dúvidas necessárias, tá bom? Então, né, um grande abraço aí para vocês, né, fiquem com Deus e bons estudos.